despesa deu 1.103.000, não bateu com 1.500.000, não. Uhum. Eu também tentei ver se conseguia de alguma forma chegar num resultado, mas de jeito. Inclusive, essa contraprestação eu fiz por conta de chegar, porque não está explícito nada, né? Então ficou complicado também. Talvez tenha faltado informação, lógico, faltou informação de como é que ele fez. O outro bateu certinho, né? Estava mais fácil. Esse, por ser um leasing financeiro, algum detalhe passou desapercebido. Eu, inclusive, pesquisei leasing financeiro durante a tarde, só que os exercícios que eles passam é muito mais simples do que esse aqui. Então, esse aqui ficou bastante complicado. Eu vou tentar ainda ver se eu consigo reverter esse processo aí. Partindo para o próximo slide, em relação ao leasing regra fiscal, nós temos a Lei 12.973 de 2014, que altera a legislação tributária federal relativa ao imposto sobre a renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição do PIS e PASEP. Então, artigo 46. A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no livro de que trata o inciso 1 do caput do artigo 8, Decreto-Lei 1598. Esse dispositivo, ele é específico ao arrendamento mercantil, né? O disposto nesse artigo aplica-se somente às operações de arrendamento mercantil em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo. Então, a partir do momento que você faz um leasing e você tem o direito de operar essa operação, esse equipamento, né? A gestão é tua, o direito de operar, como você vai operar é teu, você tem o direito de jogar como despesa, né? A despesa de depreciação e a despesa financeira. Para efeitos do disposto nesse artigo, entende-se por resultado a diferença entre o valor do contrato de arrendamento e a somatória dos custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens. Então, eu vou jogar como despesa os juros, vou jogar como despesa algum gasto que eu tive, de repente, para instalar esse bem, isso entra como despesa no meu DRE. Eu posso me apropriar desse gasto. Poderão ser computadas, então, na determinação do lucro real da pessoa jurídica arrendatária, as contraprestações pagas ou creditadas por força do contrato de arrendamento mercantil, né? Referente a bens móveis ou imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços. Ou seja, se eu estou adquirindo máquina e equipamento, se eu estou arrendando máquina e equipamento, eu estou arrendando um imóvel, eu posso fazer, né, as contraprestações, eu vou jogar como despesa. São dedutíveis na determinação do lucro real as despesas financeiras incorridas pela arrendatária em contratos de arrendamento mercantil. Então, são indedutíveis, desculpa. Então, não entra a despesa financeira, mas entra o valor que eu estou pagando pela locação. E também entra a depreciação, também entra. Ok? Aos contratos não tipificados como arrendamento mercantil, ou seja, um arrendamento financeiro que contém elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da legislação comercial, serão aplicados os dispositivos a seguir indicados, ou seja, não tipificado como arrendamento mercantil, mas contabilizado como arrendamento mercantil. Então, nós temos aqui este desenho. Alteração em valores de direito de uso. Mudança no valor contábil da dívida para o arrendamento devido a, do lado esquerdo, reavaliação do prazo do arrendamento, opção de compra e valor residual garantido. Então, há um ajuste, ajusta o ativo de direito de uso, se reconhece no resultado se o saldo é zero. Reavaliação de pagamentos fixos e pagamentos variáveis de arrendamento dependendo de um índice ou taxa relacionados com períodos futuros, ajuste ao ativo. Relacionado com exercício corrente, se reconhece como resultado. E pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem
de um índice ou taxa, também você reconhece no resultado. Então, entra o seu DRE, vai reduzir a sua receita e você vai ter uma menor carga tributária em relação a isso. Mudanças nas condições contratuais, excluindo o exercício da opção do contrato de arrendamento mercantil. Então, é outra ferramenta. Maior alcance. Apreço de um contrato individual é o novo arrendamento. Não apreço de um contrato individual, ajuste ao direito de uso. Outras alterações, ajuste ao direito de uso, redução do alcance, aí ajuste do direito de uso e vai direto para resultado. Aqui você também reflete no teu DRE. Aplicação para as arrendadoras. Então, aqui a gente comentou, a arrendatária vai estar contabilizando, né, as despesas de locação, contabilizando a depreciação e os juros não. E a arrendadora vai estar recebendo uma receita pelo processo de arrendamento, ou seja, ela compra o bem é ativado, né? Pelo período em que ele está alugando o bem, ele tem uma receita, ok? A partir do momento que o bem é devolvido, volta, né, com um valor menor para o ativo dele, em função, porque quem está depreciando o bem é a arrendatária. O arrendador não está depreciando o bem volta para ele, pelo saldo que teoricamente já foi amortizado, né? Então, se ele alugou um bem que vale, sei lá, 30 mil, ele alugou esse bem por 20 mil, faltam 10 mil ainda para que ele possa, eventualmente, realugar esse bem e fazer uma redução dentro da contabilidade dele. O arrendamento é classificado como arrendamento financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Então, todo o risco e benefício é substituído, ele é colocado como arrendamento financeiro. O arrendamento é classificado como arrendamento operacional se não transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Então, do lado da arrendadora, se você transfere todos os benefícios e riscos, é considerado como arrendamento financeiro. E se não transfere, é considerado como se fosse um arrendamento operacional. Ou seja, eu apenas estou arrendando para usar e vou devolver esse bem na sequência. A hora que terminar a locação, eu devolvo, né? Ok? Agora, quando você aluga um bem, né, faz o lease do bem pelo tempo da depreciação, você vai pegar um carro, 20% ao ano, você arrenda esse bem por 5 anos, né? Então, ele fecha o 100%. Aí é considerado um arrendamento mercantil, operacional, né? Porque, teoricamente, você ficou com o bem pelo prazo todo da depreciação do bem. Leasing, a classificação de arrendamento. Transfere a propriedade ao final do contrato. Se ele transfere, é um arrendamento financeiro. Tá? Se não transfere, existe uma opção de compra a preço ofertado. Tá? Se não existe, continua para baixo. Se existe uma opção de compra, é um arrendamento financeiro. O prazo é equivalente à maior parte da vida útil econômica do bem. Se sim, é um arrendamento financeiro. Se não, né, é um arrendamento operacional. O valor presente dos pagamentos do arrendamento equivale substancialmente à totalidade do valor justo. Se sim, é um arrendamento financeiro. Se não, trata-se de um ativo. Se não, ele vai para baixo, trata-se de um ativo especializado, né? Se trata-se de um ativo especializado, é arrendamento financeiro. Se não, ele entra como arrendamento operacional. 32. Está aqui. Eu não passei para vocês. Então, vamos voltar aqui, que eu não tinha passado para vocês, então. Transfere a propriedade ao final do período. Se sim, é um arrendamento financeiro. Se não, vai para baixo. Existe uma opção de compra com a preço ofertado. Se sim,
arrendamento financeiro, se não, desce. O prazo é equivalente à maior parte da vida útil do bem, se sim, é um arrendamento financeiro, se não, vai para baixo. O valor presente dos pagamentos do arrendamento equivale substancialmente à totalidade do valor justo do bem, se sim, é um arrendamento financeiro, se não, vem para baixo. Trata-se de um ativo especializado, se sim, é um arrendamento financeiro, se não, ele vai para arrendamento operacional. Próximo slide. Classificação de arrendamento, continuação. É um outro gráfico que continua, então. Em caso de cancelamento, a arrendatária suporta as perdas da arrendadora, ou seja, né, se a arrendatária cancelou o contrato, no contrato ela tem uma multa contratual. Se ela suporta essa perda, né, passa a ser um arrendamento financeiro, senão continua para baixo. O arrendador pode renovar o contrato por um preço substancialmente de mercado? Se sim, é arrendamento financeiro, se não, vem para baixo. Os ganhos e perdas da flutuação do valor justo e residual são da arrendatária? Se sim, é um financeiro, se não, é um operacional. Então, no final, chega-se num arrendamento operacional. Ok? O arrendamento operacional é aquele que a gente está cansado de fazer, né? Que as empresas fazem, do leasing, e no final, eventualmente, ela pode ter opção de recompra ou não, mas ela usa o bem para uma atividade fim, ela se apropria do processo de depreciação, as parcelas que são pagas, né, são dedutíveis, né? E funciona dessa maneira. A partir das características, aqui o arrendamento operacional, a partir das características gerais, o arrendamento não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente, o arrendamento deve ser classificado como arrendamento operacional. Então, na parte financeira, ativo igual ativo subjacente menos depreciação, ou seja, o valor do que você jogou como ativo, menos a depreciação é o saldo que seria contabilizado. No DRE, receitas contra prestações, né? E despesas com depreciação. Isso aqui é do ponto de vista da arrendadora, não da arrendatária, ok? E aqui tem um exemplo também numérico, né? Desse procedimento, onde você tem ativo imobilizado, R$45 mil. Deixa eu só dar uma diminuída nisso aqui. Aí você tem X1, X2, X3, X4 e X5. O valor do ativo imobilizado é R$45 mil, ficou alugado por 5 anos. Aqui eu estou vendo a arrendadora. A depreciação é 10% ao ano. Chegou, então, em 4.500, depois para 9, 13, 18 e 22.500, né? Ou seja, esse bem ele se depreciaria em 10 anos, estou arrendando por 5 anos, tá? Então, ele tem o valor do ativo, o valor da depreciação desse ativo e o total do ativo menos a depreciação. DRE, receita, alocação de 5 milhões, total, né, para cada ano, menos a depreciação. Então, dá um resultado contábil de R$500 mil e uma despesa de depreciação de 4,5 milhões, que é o valor da receita menos o valor da depreciação, né? Ou seja, como esse bem está em nome da empresa arrendadora, né, ele também vai jogar como depreciação dentro do ativo dele, apesar da outra que está usando, que está arrendando, né, joga como receita, menos a depreciação e chega no valor líquido final nesse procedimento. Essa outra tabelinha aqui, né, também dá uma ideia, né, do leasing operacional. Então, vamos lá. Do lado da arrendatária e do lado da arrendadora. Na arrendatária, né, R$25 mil
que ela vai estar pagando de locação, né, inicial, e movimentação a R$ 25.000. Então, no final, ficou 0 a 0, né, na conta caixa. Na conta do patrimônio líquido, né, tinha R$ 25.000 também inicial, com 25 mil de movimentação, zerou. Na parte de despesas, né, ela tem lá despesas financeiras, né, 6.046,066 e depreciação 18.953. As duas somadas dá 25 mil que vai sair para o resultado, né? Então, na parte de movimentação, acaba batendo, né? O PL era 25 e depois zerou. E no final você tem também, né, a contraprestação. Não tem porque é um leasing operacional e não financeiro, né? No resultado você tem 6 mil de despesa financeira e tem 18 mil de depreciação, somando os 25 mil. Na arrendadora, o bem vale para ela os R$ 45.000, certo? Movimentou R$ 20.000 dentro do caixa e no final, né, vão sobrar R$ 25.000. 20 mil é o valor de locação, né? Os 5 mil é a diferença. Aí, 2.500 de movimentação para o PL, é R$ 45.000, movimentou 2.500 e vai para 47.500. Na parte do DRE, né, tem 22.500 de depreciação, tem uma contraprestação de 25 mil e um resultado de 2.500. Tá? Então, ela vai somar lá, né, a depreciação. Teoricamente, depreciou 22.500, né, para ela, a arrendadora, ok? Para quem arrendou, deprecia 18.953, depreciou 22.500. E a contraprestação, 25 mil, né, como resultado, 2.500. Tá? Fechou 27.500. Isso dentro do período em que ela ficou, em que ela arrendou. Depois ela tem mais um período que ela vai continuar arrendando esse bem, depreciado. Arrendamento financeiro é classificado como arrendamento financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Então, aqui, se eu transferir todos os riscos, né, entende-se como ativo financeiro. Então, para efeito de imposto de renda, demonstração financeira, ativo, valores a receber equivalente ao investimento líquido no ativo de arrendamento. E no DRE, receita, taxa implícita apurada no contrato. Então, a receita, né, é o que você está recebendo de juros em cima do valor que você alugou. Parte é principal e parte é juros. Na parte fiscal, ativo imobilizado, menos depreciação, mais ou menos ajuste de sobreveniência ou insuficiência de depreciação. Aqui você apura o valor presente dos valores a receber do arrendamento pela taxa que está sendo cobrada de despesa do arrendamento. No DRE, contraprestação, é o valor que seria, né, que estaria remunerando esse ativo, né? Receita de sobreveniência de depreciação, menos depreciação e menos despesas com insuficiência de depreciação para chegar na conta de resultado da arrendadora. E aqui tem um demonstrativo desse processo. Então, nós temos aqui aquele que nós fizemos, né? 373, aquele que nós fizemos lá. 373 é a conta prestação, ativo imobilizado, 1.000, X1, X2, X3, a depreciação daria 20%, vai ser lançado aqui, ajuste de depreciação. Para poder fechar também DRE, então, ele tem a conta prestação, que é o que está entrando como receita, receita de sobreveniência mais 62, depreciação 200, resultado dá 200. Então, ele vai ter um resultado positivo em X1 de 200, 172 e 139, e no final ele fica zerado.
Isso para a arrendadora. E o próximo gráfico nos mostra também esse processo, então. Leasing financeiro, arrendatária e arrendadora. Para a arrendatária, né, inicial, 1.512.088, que é o que eu eventualmente vou tirar do caixa, ou seja, todo o valor que eu estou pagando é despesa, tá? Sai do caixa o 512. Ele vai separar lá em depreciação e despesa, né? É tudo gasto, sai do caixa é o 512. Onde tem 512 de despesa financeira e 1 milhão de depreciação, que é aquele valor somando durante 5 anos, 200 mil por ano. E como resultado, né, eu tenho um valor negativo de 1.512.088. Na arrendadora, ela tem como caixa, uma entrada de caixa, 1.512.088, tá? E para efeito de patrimônio líquido, né? Ela tinha o patrimônio líquido inicial de 1 milhão, mais 512, vai ficar com 512.088. Então, bate o caixa com o PL. A depreciação, ela vai jogar como despesa, para ela são 600 mil. A conta prestação dá 1.012.000 para ela, mais 100 de resultado. E aí eu tenho depreciação 600, a conta prestação 1.012.000, mais 100, eu fico com o resultado final positivo de 512.088 na arrendadora. Alterações do arrendamento, quando a gente fala em arrendamento financeiro. Arrendamento financeiro, mudança nas condições contratuais, excluindo o exercício da opção do contrato do arrendamento original. Então, se houve alguma alteração no contrato, né, levando em consideração o momento inicial que foi contratada a operação. Aumento no alcance do arrendamento, somando em ativo de direito de uso de um ou mais ativos subjacentes. A um preço de contrato individual, se cria um arrendamento separado. Então, se você mexeu nesse contrato de alguma forma que aumenta o alcance do arrendamento, né, somando em ativo de direito de uso, ou mais de um ativo, você gera um outro arrendamento nesse processo. Outras modificações contratuais, arrendamento operacional no início, é um novo arrendamento, se você mudar o contrato, arrendamento financeiro no início, né, se tiver alguma alteração, você vai aplicar a regra do IFRS 9. Arrendamento operacional, novo arrendamento. Então, se você troca para um outro arrendamento, né, você passa para o operacional, você faz um novo contrato de arrendamento, com as cláusulas específicas do arrendamento operacional. Próximo slide, impacto da transição, né, de um operacional para um financeiro. Arrendatário em arrendamento operacional, retroativo completo, retroativo modificado com simplificações. Então, ele gera um impacto alto nesse processo de transferência. Arrendador em arrendamento operacional, retroativo completo, retroativo modificado, ele gera um espaço, uma alteração, um impacto moderado na parte de contabilização de resultado. Arrendatário em arrendamento financeiro sem ajuste, arrendador em arrendamento financeiro sem ajuste, né? Não tem nenhum, tem um risco baixo quando você faz uma transição de um contrato para outro. Próximo slide tem um pequeno resumo, né, de arrendamentos para a gente ter uma visão para onde que a gente vai. Então, você tem lá, para onde vai? Existe um ativo identificado? Não. Se não, o contrato não contém arrendamento. Tá? Se sim, nós vamos para baixo.
O arrendatário tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos? Se não, não é arrendamento. Se sim, nós vamos para baixo. Quem tem o direito de direcionar como e para qual finalidade o ativo é usado? Se é o fornecedor, não é arrendamento, tá? Se não tem ninguém para isso, é um uso pré-determinado. Então, ele vai para... Aqui, no caso, eu tenho uma setinha para a esquerda, quem tem o direito é o cliente, né? Então, é um arrendamento. Quando não tem ninguém e o uso é pré-determinado, o arrendatário tem o direito de controlar o uso do ativo? Não. Então, vai para um não contém arrendamento. Se sim, vem para baixo. O arrendatário projetou o ativo pré-determinado, a finalidade, se não, vai para o contrato não tem arrendamento, se vai para baixo, vai para cima. Né? O contrato é ou contém, deixa eu liberar aqui. O contrato é ou contém um arrendamento? Sim. Né? Então, eu acho que essa sequência aqui nos dá uma ideia do que é arrendamento operacional e do que é arrendamento financeiro. E aí temos o nosso último slide para a gente conversar. Fechou aqui. Então, a gente fechou esse conteúdo de leasing, pessoal. Só para terminar. E como nós temos agora, semana que vem, essa semana nós temos aula na quinta-feira, né? E na semana que vem... não, tem mais uma semana ainda. A semana que vem é normal. Na outra semana é que tem feriado, né? Então, temos mais quinta-feira com aula. Na outra semana, nós temos um feriado na quinta-feira. Então, o que eu estou pensando em fazer? Quero ver se... vou dar uma... Já dei uma lida nas AIPs de vocês, né, no conteúdo, para poder, talvez, nessa quinta-feira agora, a gente conversar sobre o que vocês vão ter que fazer para ajustar essa IP para a entrega final, ok? Vocês já receberam a IP de volta? Já está com vocês? Você diz a IP geral, professor? A gente nem está sabendo de nada ainda, para falar a verdade. Tá. Então, a coisa está mais complicada do que eu pensei. Totalmente complicada. Aquela IP geral, vocês não tiveram nem retorno dela ainda. Tiveram a nota dela já, mas não tiveram nenhum retorno formal dela. Exato, nenhum retorno formal. Tá. Então, tá. Então, eu vou trocar uma ideia com os nossos parceiros, pelo menos a parte que eu vou precisar trabalhar com vocês, né? Eu já quero começar. Vocês entregaram a IP, né? E vocês têm cópia dela, só não tem o retorno dela, é isso, né? Mas já tem a nota dela também, né? Já está postada a nota. Só que vocês não têm retorno do que precisa ajustar. É isso, exatamente. Né? Professor, então, não temos orientação para o que deve ser feito para dar andamento. Então tá. Então, como a nossa aula vai ser na próxima quinta-feira, e até lá eu já conversei com os professores, e pelo menos a minha parte, eu já vou passar para vocês o que tem que ser feito, para ajustar a minha parte. Porque houve uma ou duas AIPs que vocês trabalharam para outros professores, e eu acabei dando 2,5, porque como vocês estavam focados com mais o conteúdo. Então, vocês ficaram com 2,5, e aí os outros professores deram a média também, né? A gente dividiu. A minha nota acabou aumentando a média de vocês, né? E os outros deram de 0 a 2,5. E eu quero, então, trabalhar com vocês essa IP. Então, na quinta-feira, amanhã eu converso com os professores. Quem que está com vocês nesse período? Deixa eu marcar aqui os nomes.
Quais são os professores que estão com vocês nessa etapa agora? Arnoldo, Uhum. Rosana e o Rosana Robson. e o Robson. Tá. O Arnoldo está com qual disciplina com vocês? O Arnoldo é perícia e atuária. Tá. Vocês já fizeram material para ele? Já cobrou, Sim, né? a gente tá trabalhando com perícia. Segundo ele, é o que a gente vai precisar entregar. Tá, mas vocês já entregaram uma parte da perícia, né? Ou não? Ou vão fazer a perícia ainda? A primeira EP que a gente fez, a gente falou sobre perícia, professor, mas Uhum. na parte teórica, certo? O Ah, que a tá. gente está trabalhando agora é a parte concreta, as perícias em essência. A Tá. gente fez uma perícia de um contrato bancário, de um financiamento, né? Uhum. Um cálculo previdenciário, aí a gente vai juntar, eu Tá. não sei de que forma vai ser certinho. Tá, mas cada um de vocês está escolhendo um tipo de perícia ou foi denominado que seria o mesmo contrato, a mesma opção? Não. Cada grupo está escolhendo um tipo de perícia. Não, professor, é designado pelo próprio professor e todo Ah, então mundo tá. faz a mesma perícia. Então tá, fechou. A Rosana, então, qual que é o atividade, o conteúdo dela? A Rosana, na verdade, a gente não tá trabalhando nada quanto a EP de número 2. A gente Tá bom. trabalhou com ela na EP geral número 1, Uhum. onde a gente levantou dados estatísticos e teóricos junto à Receita Federal do Brasil, no Tá, quesito imposto de renda. tá, imposto de renda, ok. Uhum. Então, teoricamente, não teria uma segunda etapa. Nada definido, na verdade, não Tá. estamos com orientação para dar andamento. E no Robson, Robson, na verdade, a gente também não trabalhou primeira EP com ele, uhum. e segunda EP agora também está tudo em banho-maria. Então tá. Não sabemos, Eu tinha estamos trocado sem uma ideia, orientação. eu tinha trocado uma ideia com o Arnoldo, eu vocês trabalharam, seria essa a IP também. A ideia dele, que a gente trocou ideia, trocou uma informação, era pegar grupo de empresas, ou empresa do mesmo segmento, mas com tamanho diferente, ou empresa de segmento diferente, e fazer uma análise da carga tributária, da parte fiscal, né? Impostos sobre faturamento, impostos sobre resultado. Tá? Mas como vocês já trabalharam IR com a Rosana, de repente, para ter uma noção de quanto é que isso representa dentro do. Quanto que isso representa de gasto, né? Dentro da receita bruta da empresa, né? Comparando isso, quanto é que isso representa. Eu vou trocar uma ideia com o Arnoldo amanhã para a gente fechar isso e até quinta-feira a gente conversa. Eu já vou ter alguma coisa para vocês já ir buscando, porque a semana que vem nós temos. A semana que vem é que vai ter o feriado? É, né? Hoje é dia 7? Não, hoje é dia 1, né? Sim, Mais 7 professora, vai. semana que É, vem, é a na semana que vem. quinta-feira que A vem. quinta-feira, então aí a quinta. Aí na próxima semana já vão começar. Vai ter na próxima semana já vai entregar as AIPs. Sem ser a semana que vem a outra entrega a IP, depois é prova. Então nós temos que pensar nisso nessa semana sem falta. Então tá, farei isso e trocarei. Então eu não vou montar conteúdo para a próxima. Para vocês postarem, a gente troca uma ideia, conversa, para que vocês tenham de repente, tempo para estar trabalhando. E se eu conseguir mandar para vocês antes o material, o que eu preciso, a gente monta, eu passo no WhatsApp, ou posto lá no fórum,
e a gente discute na quinta-feira. Pode ser assim? Pode ser, professor. Uma pergunta. Essa EP que expira amanhã, que seria esse cálculo ali que Pode acredito deixar. Só me dá um que ok. ninguém tenha Só chegado me num dá um ok. resultado final. Como vai ficar? A gente Só dá me um dá um, ok somente? só me dá um ok, mais nada. Só me dá um ok. Tá valendo 2,5, tá? As IP, eu não estou fazendo, eu estou dando para todas as turmas 2,5, por estar online comigo e por eventualmente estar fazendo ou não aquilo que eu estou solicitando. Essa realmente deu problema, então me dá um ok só, mais nada, só isso, só me dá um ok, tá? Avisa os outros colegas que não estão presentes e me dá um ok. Combinado? Tá certo, professor. Então, por enquanto ficou assim, pessoal, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui ainda online. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou online. Mas eu quero ver se já amanhã eu já converso com o Arnoldo, que no caso com o Robson também, para a gente ajustar isso aí, para que a gente tenha pelo menos até quinta-feira uma posição. E se eu conseguir a informação antes, né? Eu já passo para vocês pelo WhatsApp também. E a gente discute na quinta-feira. Combinado? Beleza, então, professor. Diga, Kathleen. Nossa, Professor, por hoje é isso? Por hoje é isso, minha querida. Tá certo, então. Eu estou encerrando aqui. Obrigada pela aula. Bom, obrigado a vocês aí. Obrigado pela presença aí.